Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem esse devocional, essa reflexão na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos, e vai abençoar e edificar a minha e a sua vida. Amém? Hoje o nosso texto está ainda no capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo 24 hoje. Hoje é um texto que acredito que vai falar muito comigo e com você. Amém? Diz assim: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: o rei das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não se desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam sua capa e comprem uma. Está escrito: ele foi contado com os transgressores, e eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Amém. Então, estamos na última ceia, esse é o contexto, e ontem nós falamos da primeira parte, eles partiram o pão, e logo em seguida, Jesus falou que alguém o trairia, e logo em seguida começou uma discussão de quem seria o maior. Os discípulos começam a discutir quem é o maior. E então nós vemos que muitas vezes nós estamos imaturos como eles, né? Ele acaba de falar algo tão forte, tão profundo, que era uma traição ao, ao Messias. Alguém que estava ali trairia o Messias, e logo em seguida eles estavam discutindo quem é o maior. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos lidando, para não nos perdermos em nossos conhecimentos, em nossas forças, e acreditar que nós somos capazes, porque logo em seguida, na sequência, na mesma conversa ainda, Jesus fala para Pedro: Pedro, Pedro, Satanás pediu para peneirá-lo, ou seja, Satanás pediu para executar os pecados de Pedro, bem dizer, nele. E Jesus falou: eu orei por você. E algo que me pega muito aqui, que ele diz: e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E Pedro responde: eu estou pronto para ir tanto para a morte quanto para a prisão, seja lá para onde for, para ir com você. Eu estou pronto para tudo o que vier contigo, Jesus. E Jesus fala: antes que o dia amanheça, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E nós vamos ver na sequência da Bíblia, das palavras aqui dos dias, que isso de fato acontece. Então, muitas vezes nós achamos que nós somos fortes, que nós temos a força do nosso braço, que nós somos capazes, e
A verdade é que nós não somos nada sem Jesus, que nós não conseguimos sem Ele, e sem Ele não conseguimos. Nós achamos que nós estamos fortes, que nós estamos bem, mas nós temos que tomar cuidado para que não caiamos. E quando Jesus fala aqui para ele, quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Ele, na cabeça dele, ele já estava convertido. Ele já seguia Jesus, ele estava pronto para morrer ou ir para a cruz, pela boca dele falando da mente, mas não estava falando pelo coração ainda. E quantos de nós achamos que estamos convertidos, mas ainda não estamos? Falamos que somos seguidores de Jesus, mas se alguém apontar uma arma para nossa cabeça, como acontece nos países perseguidos, na janela 1040, e falarem, só negue o seu Cristo que você vive, renuncie a Cristo e você viverá. O que nós faremos? Eu costumo dizer que eu fui batizado, converti em 2014, mas entender mesmo e ter uma transformação de mente, uma conversão foi recentemente, 2021, 22, acho que 22. Então, é como aconteceu com Pedro, achava que estava tudo bem, achava que já estava tudo certo, mas não era nem metade, não era nem a ponta do iceberg. Então é exatamente como ele está aqui, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que buscar conhecê-lo, ler a palavra, entender, buscar a Ele o conhecimento e a verdade dele na palavra, para que a nossa mente seja transformada, para que nós sejamos de fato convertidos por Ele. E nós vamos ver lá na frente que Pedro é restaurado depois. Mesmo Pedro negando, depois Pedro é restaurado, Pedro tem um novo encontro com Jesus ressurreto. E depois nós vamos ver que Pedro morre também numa cruz, mas ele diz, eu não posso morrer como meu mestre me coloca de ponta cabeça. A história vai dizer por quê. Então, vai chegar o dia, se nós o buscarmos, que de fato nós seremos convertidos por ele. Pedro ainda não era convertido. Então, Pedro, que estava caminhando com ele, estava declarando que morreria por ele, que iria preso por ele, ainda não estava convertido. Nós temos que olhar para nós mesmos e falar, eu creio mesmo em Jesus? O que aconteceria se eu passasse por algo mais grave, testando a minha fé, digamos assim? O que aconteceria comigo se eu tivesse um encontro com perseguidores do Evangelho? O que aconteceria comigo se Satanás pedisse para me peneirar, como fez a Pedro, como fez a Jesus por Pedro? Tudo bem que foi Jesus que intercedeu por ele, que orou por ele, mas nós temos buscado, nós já de fato estamos convertidos, nós temos que olhar para cada um de nós e não olhar para quem está do lado, não olhar para quem está na frente, olhar quem está atrás, olhar para nós. Se eu estivesse frente a frente com Jesus e ele falasse isso, e eu falasse para ele que estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão ou para a morte, ele falaria, beleza? Ou, cara, você tem que se converter. Quando você se converter, qual seria a resposta de Jesus? Amém? Que Deus te abençoe, que você possa buscá-lo em espírito e em verdade. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até segunda.